Né, filho? Olha Deus no controle, chegando os materiais aí para nossa construção. Glória a Deus por isso, muita alegria, muita gratidão a Deus. E bora começar nossa obra, realização de mais um sonho. Graças a Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória sempre. Nosso plantinho feliz vai sair, né, filho? Vai. Em nome de Jesus! Amém!